Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam vendo esse vídeo com tudo certo. Esse vídeo está sendo gravado num contexto de pandemia, então eu espero que vocês estejam melhor, ou pelo menos que esteja ajudando vocês durante esse período muito difícil. Enfim, esse vídeo é o vídeo de número 5 que eu gravei para vocês, e ele fala sobre noções de função. Então, as noções iniciais que eu passei para vocês foram como determinar uma função. A gente viu isso lá na primeira aula. Então, como que eu vou saber se uma relação entre dois conjuntos, se ela é ou não uma função? Então, eu mostrei lá os critérios bonitinho para vocês. Na segunda aula, a gente viu aquele conjunto de partida e o conjunto de chegada. Basicamente, vimos aí contradomínio, o domínio e a imagem de uma função. Na nossa terceira aula, demos continuidade, tendo para vocês aí noções de plano cartesiano, na quarta aula, ok? E hoje a gente vai dar continuidade a essa parte de noção de função, e hoje vamos fazer apenas exercícios. E aí eu espero que esses exercícios possam tirar dúvidas que vocês talvez tenham tido fazendo os formulários, ok? Então, continuando aqui, o nosso primeiro exercício. Eu vou ter aí uma questão agora para identificar, então, já que eu estou fazendo basicamente uma revisão através de exercícios, eu vou precisar identificar se a relação que eu tenho aí é uma função ou não. Então, eu tenho aí na letra A, ó, F é uma relação de A, o A é o conjunto que tem os números -1, 0, 1 e 2, em B. E o B é o conjunto com 0, 2, 4, 6 e 8. E essa relação ela é expressa pela fórmula matemática y igual a 2x. E aí essa fórmula tem aqui que o x pertence ao conjunto A, então o x obrigatoriamente tem que ser um desses quatro números, né? E o y ele pertence ao conjunto B, tem que ser obrigatoriamente um desses cinco números. E aí a gente sabe que quando está falando de função, você tem sempre variáveis, por isso que eu estou representando por x e por y. E aí o x, ele vai ser a minha variável independente, porque ele vai estar aqui no conjunto de partida, né? E o y é a minha variável dependente, que ela depende do valor de x ali para chegar no valor de y. Então, a primeira coisa que a gente vai perceber aqui é que eu vou usar diagramas para ficar mais fácil o compreendimento de vocês. A compreensão, né? Acho que nem existe a palavra compreendimento. Enfim, coloquei aqui o diagrama dos conjuntos, e aí eu vou colocar todos os números aqui no meu conjunto. Então, -1, 0, 1 e 2 no A, e aqui o conjunto B, todos os números que estão presentes aí no conjunto B, ok? Que a gente precisa observar primeiro? Que obrigatoriamente toda função tem que ter. Ela tem que ter obrigatoriamente um conjunto de partida e um conjunto de chegada. E aqui a gente já tem o conjunto de partida e um conjunto de chegada. Agora a gente vai aplicar a função em todos esses elementos do domínio para ver se eles são satisfeitos através daquela setinha, tá? A gente fala ali que a setinha representa a nossa função, a nossa relação entre esses dois conjuntos. Então, aqui, seguindo a minha fórmula matemática, eu tenho que pegar o x e multiplicar por 2. Então, na prática, eu quero o dobro de x. Então, vou pegar o x é a variável que está aqui no conjunto A. Ou seja, o x pode assumir qualquer valor que está presente aqui no conjunto A. Vamos começar, então, substituindo por -1. O x vai ser igual a -1. Se eu substituir por -1, 2 vezes -1, eu chego no resultado -2. E aí, o -2 eu não tenho aí no conjunto B. Então, não tenho nada para marcar aí utilizando -1. Vamos para o próximo. O próximo é o 0. Eu tenho aí 2 vezes 0, que dá 0. E aí vamos fazer a setinha, que o número 0, quando eu aplico a função, ele é relacionado ao número 0 ali no conjunto do B. Então, a minha setinha aí, ela é a minha função, ok? Como se fosse uma máquina aí de ter o dobro. Então, pego o 0, o dobro dele vai ser apontado ali na nossa setinha. Agora, pegando o número 1, o dobro do número 1 vai ser 2. 2 vezes 1 dá 2. E o dobro do número 4 vai ser, o dobro do número 2 vai ser 4. Ok? Estou falando que é o dobro por causa da função que a gente tem aqui, tá, pessoal? É só você substituir os valores que eu estou dando aqui em A, que você vai chegar nesses valores que a setinha está apontando. Então, continuando aqui, o nosso objetivo era descobrir
se essa relação aqui, essa função, é uma... Ou se essa relação aqui entre esses dois conjuntos é ou não uma função. E aí, como eu disse, tem um conjunto de partida, tem um conjunto de chegada. Tá, ok. Outra condição que precisa ser satisfeita para ser uma função é que todos os elementos que estão ali presentes no conjunto de partida, que eu chamo de domínio, todos eles precisam estar relacionados a um único elemento do conjunto de chegada. Então, todos os elementos de A deveriam ter uma relação com um único elemento de B. E isso não acontece, ó. O -1 ele sobra aqui no domínio. Quando isso acontece, que sobra algum número ali do domínio que não tem relação com o contradomínio, que seria o nosso conjunto de chegada, eu digo que isso aí não é uma função, ok? Então, nossa conclusão não é função. Vamos para o nosso próximo exemplo, ainda na mesma vibe de exercício. Eu tenho aí que G é uma relação de A, e aí eu tenho A em B. Tenho dois conjuntos aí bem descritos e bem definidos. A fórmula que eu vou representar é y igual a x ao cubo. Então, y igual a x ao cubo. E aí eu tenho que considerar que o x pertence ao conjunto de partida, que é o A, e o y pertence ao conjunto de chegada, que é o B. Então, vamos fazer isso daí, representado por diagramas. Aqui no meu conjunto A, eu tenho -2, -1, 1 e 2. E no meu conjunto B, tenho todos esses outros números. Aí, esses valores do conjunto A, eu disse que o x pertence a A e o x é a minha variável. Então, o x ele pode assumir todos esses valores aqui do conjunto de partida, que é o A. Então, substituindo x por -2, eu vou ter -2 elevado ao cubo. -2 elevado ao cubo vai ter o resultado -8. Então, a relação desse -2 aplicando essa função aí que foi dada, ela chega no -8. Aqui na letra A, eu tenho o -1 ao cubo. -1 ao cubo vai chegar no -1. Então, a relação aí do -1 com o número em B vai ser -1. O número 1, 1 ao cubo vai ser 1. E, por fim, o número 2, 2 ao cubo vai ser 8. Eu substituí a minha variável x usando todos os valores que eu tinha aqui no meu conjunto A, que é o meu conjunto de partida. E o que aconteceu? Todos os valores aqui têm pelo menos uma ligação, está relacionada a pelo menos um número ali do meu conjunto de chegada. Então, isso significa que aqui é uma função. Tenho aí o conjunto de partida, o de chegada, e eu tenho uma relação, ó, que liga pelo menos um único número de B a um número de A. Ok? Aqui no A não sobra nenhum, aqui no B pode sobrar, tá, gente? Não tem importância. O que determina que isso vai ser função ou não é observando o conjunto A. Ele tem que ter todos os números relacionados a o número do B. E tem que ser um número único, tá? Se o 2 estivesse relacionado a -8 e também estivesse relacionado a -4, aí já não seria uma função. Ele tem que estar relacionado apenas uma vez. Ok? Continuando, a nossa conclusão aí é uma função. Agora, eu acho que é um dos conteúdos mais complicadinhos que tem, que é quando eu preciso determinar o domínio das seguintes funções reais. Então, eu vou te dar aí algumas funções, e essas funções vão ter restrições. E essas restrições que vão determinar o conjunto ali do domínio. Então, o domínio vai ser todos os números reais, no caso ali, essas funções, quando não tem um conjunto bem definido, eu vou considerar que faz parte do conjunto dos reais. E aí, eu vou tirar apenas os elementos que essa função se torna indeterminada. Então, vamos ver aí como fazer. Começando aqui pela letra A. Letra A, eu tenho uma função y igual a 3x dividido por x ao quadrado menos 5. Qual a minha restrição? Aqui eu tenho uma fração. Sempre que eu tenho uma fração, eu lembro que o denominador ele não pode ser zero, porque aí eu tenho uma indeterminação. E aí, se eu tenho uma indeterminação, a função não é bem definida aí. Então, eu tenho que retirar o valor que fica, o valor ou os valores ou o intervalo que torna isso daqui indeterminado, ok? Então, a minha restrição é esse denominador, x ao quadrado menos 5, precisa ser diferente de zero. Como eu disse, eu não posso ter denominador igual a zero. Então, resolvendo essa desigualdade, o menos 5 passou para cá positivo, e aí, como eu tenho x ao quadrado e eu quero obter o x, basta eu colocar aqui a raiz quadrada dos dois lados, ok?
E aí, com isso, eu vou observar que tanto a raiz positiva de 5 quanto a raiz negativa de 5, ela satisfaz aí a minha equação. Então, continuando aqui, para determinar aí o meu domínio, eu vou fazer essa notação aqui matemática. Então, D de domínio, ele vai ser igual o x, que é a nossa variável, ele pertence aos números reais, que eu coloquei aqui. E esse tracinho aqui vai ser o tal que? Então, x pertence aos reais, tal que x precisa ser diferente de zero. Então, aqui eu determinei o nosso domínio da função ali na letra A. Agora, vamos para a letra B. Deixa eu passar aqui. Letra B, eu tenho 8x dividido por 6 menos 2x. Então, a única restrição que eu tenho aí quando é uma fração é que o meu denominador precisa ser diferente de zero. Então, vamos calcular utilizando essa restrição. Então, na letra B, eu tenho o 6 menos 2x, que é o meu denominador, ele precisa ser diferente de zero. Então, eu passo o 6 lá para o outro lado, ficou menos 6. Passo dividindo por 2, eu tenho aí meu resultado x diferente de 3. Então, o x, ele precisa ser diferente de 3 para eu não ter uma indeterminação aqui. Então, ele vai poder ser qualquer número real que seja diferente de 3. Ou seja, escrevendo de forma matemática e corretamente, eu tenho que o x, ele pertence aos reais, tal que x seja diferente de 3. E essa é a forma que a gente consegue determinar aí o domínio dessa função. Continuando aqui para a nossa última questão, a letra C agora. Na letra C, eu tenho aí duas raízes. Então, quando eu tenho aí raiz quadrada, a restrição que eu tenho para a raiz quadrada é que esse número aqui de dentro, que eu chamo de radicando, ele precisa ser necessariamente positivo, ou seja, maior do que zero. Porque dentro do conjunto dos números reais não existe solução para uma raiz quadrada de número negativo. Só vai existir solução em outro conjunto que vocês vão ver depois lá no terceiro ano do ensino médio. Então, para finalizar aí com a nossa letra C, eu vou pegar a minha primeira restrição, que é o x menos 1. Então, x menos 1 é maior ou igual a zero, ok? E aí, isso daqui tem que ser maior do que zero, ou igual, porque aqui, se for zero, eu vou ter a raiz igual a zero, então não é uma indeterminação. Passo menos 1 para o outro lado, eu determinei que o x ele precisa ser maior ou igual a 1. Porém, eu tenho que prestar atenção que já não dá para determinar diretamente o domínio daí, porque eu tenho outra raiz e eu vou ter mais uma restrição. Então, eu tenho que colocar uma solução aí que pegue todas as restrições possíveis. Então, vamos fazer agora a segunda restrição. Ó. O número que eu tenho aqui dentro, 3 menos x. 3 menos x tem que ser maior ou igual a zero, para a gente ter resultado aí nos números reais. O 3 está positivo, ele passa negativo. E aí eu fico aqui só multiplicando por menos 1 dos dois lados. Quando eu faço isso, eu tenho que alterar a minha desigualdade, né? Vocês já observaram cálculo de desigualdades e equações aí. Então, eu substituindo aqui o x por números menores que 3, eu vou ter aí um número negativo. Vamos lá? Agora, a gente precisa determinar esses intervalos, porque o nosso domínio vai depender da interseção desses dois intervalos. Então, primeiro eu vou colocar aqui a minha primeira restrição nessa primeira setinha. Então, aqui na minha setinha, ó, vou fazer um intervalo. Eu tenho um número 1, que dá um intervalo fechado, né? E aí, a partir dele, todos os números reais. Na minha segunda setinha, a minha reta numérica, eu vou colocar os números menores do que 3. Ó. Tá bem aqui, colocado para vocês, os números menores do que 3. Aí, na terceira, eu vou colocar a intersecção desses dois intervalos. Então, colocando a interseção, eu só posso ter os números que sejam maiores do que 1 e menores do que 3. Ok? E aí, com isso, eu vou ter a seguinte determinação do meu domínio. X ele pertence aos reais, tal que 1 ele tem que ser maior do que 1, maior ou igual, e ele tem que ser menor do que o 3. Tranquilo? Enfim, chegamos ao fim da nossa aula. E aí, com isso, eu agradeço vocês. Qualquer dúvida ou sugestão, colocar lá no mural, falar com a professora. Muito obrigado por assistir.